Regiane Bergami é advogada, sócia do escritório Cimini Flores e Bergami de Advocacia, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Ipatinga, pós-graduada em Processo Civil pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, diretora secretária do Instituto Brasileiro de Direito de Família no Núcleo do Vale do Aço, procuradora adjunta do município de Timóteo no ano de 2017, procuradora-geral de Coronel Fabriciano no ano de 2018, assessora jurídica da Câmara de Antônio Dias, Minas Gerais, autora de artigo jurídico em jornais e periódicos no Vale do Aço e região. Prezados, a Regiane, vocês não vão... Falei outro dia com Douglas, vocês não verão uma pessoa mais, no bom sentido, mais seca e direta, igual a ela. Quando ela falou, Regiane, escolhe um tema, você falaria para a gente? Ela escolheu de pronto e falou, olha, para mim é o que presta, é o que eu tenho estudado e é o que a gente tem feito aqui no escritório. Pois bem, qual é o recado que eu tenho para os meninos? A Regiane, ela é nossa sócia hoje, ela cuida do escritório já há algum tempo, e ela entrou aqui no escritório, professora Renata, no segundo período de Direito, quando entrou na secretaria como estagiária, depois veio a ser secretária do escritório, depois veio a entrar, a gente brinca, né, com essa redundância mesmo, entrar para dentro, fazendo umas e outras audiências, e sempre com esse consenso de organização e praticidade muito grande. Tanto que quando teve época, a Grazi, se tiver aí, vai lembrar, quando teve uma época que a gente estava muito acumulado de serviço, e teve época que juntamos 6 advogados aqui no escritório, ela não vinha no escritório, ela falava, não, vocês conversam demais, eu não vou ficar no escritório, eu vou fazer em casa, qualquer coisa, vocês conversam comigo lá. Regiane, com o tema, a prisão civil do devedor de alimentos em tempos de pandemia, e mais o que você quiser conversar, pelo tempo necessário, fica à vontade, um abraço, é uma satisfação enorme te receber aqui no Universo, embora estejamos uma sala do lado da outra. Um abraço, fica à vontade. Imensa honra estar aqui dividindo esse espaço virtual com vocês. Eu gostaria de agradecer de coração a coordenação do curso pelo convite, em especial ao professor Hélio Cimini, a quem há tanto tempo eu trabalho junto, pela oportunidade de estar aqui, podendo dialogar com vocês uma temática tão importante como essa. Meu nome é Regiane Bergami, eu sou advogada, a doutora Hélio já adiantou aí, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e atual presidente da comissão científica aqui do Núcleo do Vale do Aço. Eu gostaria de agradecer ao professor Douglas, à professora Kelly pelo apoio hoje, muito grata. Grata também pela atenção de todo mundo que está aqui, com tanto carinho aí, acompanhando as palestras que tivemos até agora. Todas foram bastante enriquecedoras, eu também acompanhei. O professor Jorge foi meu professor na graduação 7 anos atrás. O professor Irmundes, ontem, que falou também, é um grande parceiro meu. O professor Leandro, sem palavras, impecável. Enfim, foi ótimo até então, né? Espero que vocês gostem hoje também. Bom, vamos ao meu tema que eu separei aqui hoje. É uma temática atual, né, que tem sido muito discutida dentro do direito de família, que é o impacto do coronavírus no direito de família, em especial aí a prisão civil do devedor de alimentos. Eu quero abordar com vocês hoje um panorama geral aí do direito das famílias, os impactos que os institutos familistas sofreram diante do isolamento, também as medidas coercitivas que são aplicáveis à execução de alimentos, e, enfim, mais adiante a gente vai falando aí até chegar na prisão em si, né, a prisão do devedor de alimentos, né, como ela está sendo entendida nesse momento. Gostaria que vocês ficassem à vontade aí para enviar perguntas, ao final, se não der tempo, enfim, podem me enviar aí também, que eu vou responder todo mundo. Dentro aí do direito de família, os reflexos que o coronavírus tem trago aí dentro da jurisprudência.
Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Então, quero deixar aqui também um pouquinho das minhas experiências processuais dentro de casos concretos, porque o direito de família ele é muito assim, cada caso é um caso, né? Tudo muito bem analisado. Vem sofrendo grandes mutações aí hoje, e diante da pandemia não seria diferente, né? Eu sei que aqui tem alunos de todo curso de Direito, né? Talvez vocês nem tenham chegado aí a essa disciplina que é denominada Direito de Família. Normalmente é uma disciplina que é lecionada com o Direito das Sucessões, por possuir um capítulo próprio dentro do Código Civil. Não sei se vocês já chegaram a esse ponto, acredito que não. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho e vai ser até bom para introduzi-los. E acredito que, né, talvez até seja o sonho de alguns alunos aqui, advogar na área, que é uma área tão rica em detalhes, e tenho certeza que, de qualquer forma, alguns de vocês, alunos, já presenciaram algum amigo, algum parente envolvido em alguma demanda de família, né? Seja um divórcio, alimentos, partilha de bens, a própria execução, que é o nosso objeto aqui hoje. Enfim, são muitas ações. E a maior parte delas possui um regramento próprio, né? O caso aqui da nossa execução de alimentos que eu quero abordar hoje e as medidas coercitivas, elas não se equiparam à execução de dívida comum, né? A execução por quantia certa, que denomina lá no nosso CPC, ela é diferente da execução de alimentos. Ela tem um regramento diferente. Então, as ações de família, elas possuem certos regramentos, né, diferentes. Mas, enfim, ninguém duvida aí que o coronavírus, enfim, trouxe aí uma alteração no nosso cotidiano e que a gente não sabe ao certo, né, até quanto tempo isso vai durar, e o que nos obriga a conviver nesse estado de novo normal, como algumas pessoas têm dito, né? Então, a gente tem vivido momentos de incerteza, a gente não sabe aí se a gente vai conseguir honrar nossos compromissos, né? Tá tudo muito confuso ainda. E, embora seja um processo de adaptação, entendo dessa forma, apesar de que lento, né? A gente está aí desde março, né? O tempo está passando, mas está muito, muito estranho ainda. Uma hora vai acabar tendo fim. Mas a jurisprudência tem se firmado, tem se construído aí diante do confinamento, né, em relação a determinados assuntos, principalmente no direito de família, né, porque todo o momento de crise aí, ele, de igual forma, é um momento que traz uma transformação, e dentro do direito também, né, não poderia ser diferente, e principalmente dentro do direito de família, né, isso torna-se bastante verdadeiro, porque hoje pais não estão podendo conviver com filhos conforme deveriam, né, conforme ficou acordado lá numa decisão. As dívidas alimentares não estão sendo honradas e os meios executivos não estão surtindo efeitos. O que leva aí aos devedores de pensão alimentícia a se esquivarem, né, acharem que vai ficar tudo bem e vai deixando lá acumular o débito, correndo até da prisão, né? E nesse caso aí não há outra alternativa ao credor, a não ser buscar a tutela do Poder Judiciário para satisfazer o crédito. E, claro, se for o caso, ele vai fazer o pedido de prisão civil. Então, não há dúvidas que hoje a gente está diante de uma infinidade de questionamentos, que hoje eu quero abordar o caráter jurídico com vocês em relação à prisão civil. E a gente não pode ter em mente que o direito de família, a gente tem que ter em mente, né, que o direito de família não pode ser confundido com outras áreas do direito, porque ele é um direito que possui um regramento próprio, né? As regras de direito de família, elas se diferem porque dentro do direito de família tem-se sujeitos que possuem vínculo de afetividade, né? Os casos concretos do direito de família, ele traz sujeitos que, claro, às vezes já se conhecem há muito tempo, teve relações próximas, então isso é muito diferente do direito comum, né? De uma execução de dívida, que seja. Então, a gente percebe que a função social do direito de família é um pouquinho mais complexa, né? Por trazer aí um viés humanitário,
né, relacionado à dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional também, e a gente tem que ter isso em mente, senão torna-se muito prejudicial à sociedade, né? O direito de família, então, ele tem que estar sempre alinhado com esse viés humanitário. E, primeiramente, eu até gostaria de fazer com vocês aí uma reflexão, né? Se hoje nós estamos diante de um direito de família ou um direito das famílias, né? É um questionamento que eu acredito que tem que ser levado, sim, em consideração. O nosso legislador do Código de 2002, ele utilizou na parte especial do Código uma denominação de direito de família. Ele repetiu ali o Código de 2016. Ele foi, né, muito simples aí e repetiu. Mas se a gente seguir uma tendência atual, a gente vê que esse conceito está um pouquinho ultrapassado, né? Embora a própria Constituição tenha declarado expressamente o conceito de família, hoje o cotidiano das áreas de família, que é algo que eu, né, trato muito aqui no ambiente forense, a gente vê algo bastante diferente, né? Que é o nosso Código, que o nosso Código Civil não seguiu. Ele simplesmente denominou lá direito de famílias. Mas por quê? Hoje, temas como união estável homoafetiva, poliamor, adoção por casais homoafetivos, acabam sendo temas polêmicos que não eram para ser, né? Isso não era para ser tão polêmico assim. Isso tem que ser tratado com normalidade e não pode continuar sendo algo tão diferente, né? Isso tem que ser tratado com um pouco mais de normalidade. Por isso, eu vejo que a gente está diante de famílias complexas, né? Faz bastante tempo que deixou de existir aquela figura do chefe de família, né? Como o homem. Hoje, os valores familiares se modificaram. Não temos mais aquela figura ali ao redor do homem, né? Tá tudo muito diferente. Então, a nomenclatura direito das famílias, eu vejo que ela, além de tudo, é uma nomenclatura já utilizada por grandes juristas aqui do Brasil, que eu, né, leio muito, adoro acompanhar. Vou citar como exemplo a Maria Berenice Dias, que é a presidente do IBDFAM, Cristiano Chaves, Rolfo Madaleno, Conrado Paulino, que é um super advogado de direito de família, do Rio Grande do Sul também, presidente lá do IBDFAM. E a própria corte do STJ vem firmando o entendimento de direito das famílias, né? Mostrando aí que a gente precisa modificar isso, né? Tratar com um pouco mais de normalidade. Então, eu vejo que o plural aí, direito das famílias, ele realmente é necessário para abarcar todas as relações familiares, né? Todas as formatações de família atuais, né? Nada mais justo aí que a ciência também se pluralizar, né? E quem sabe as próprias varas de família se alterem, né? Não podemos pensar que isso não vai mudar. Quem sabe vira vara das famílias, né? As varas das famílias. Então, eu acredito que isso tem que ser tratado, sim, com um pouco mais de normalidade. Esses temas que, às vezes, quando sai na mídia, as pessoas tratam como temas polêmicos. E não era para ser, né? A gente tem que estar aí sempre diante dos nossos princípios constitucionais. Mas, enfim, foi só uma introdução aí, mas até que isso aconteça ou não, a gente tem que ter em mente que as relações jurídicas, elas não podem ser tratadas segundo parâmetros obsoletos, né? Elas têm que acompanhar a nossa atualidade, o pensamento contemporâneo. E no direito das famílias, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, esse debate, essa reflexão, mostrar que dentro do direito de família, isso é bastante mutável. Isso muda muito, né? E aí que a gente tem muita coisa para debater dentro do direito de família. E hoje, eu estava pesquisando, para trazer essa informação mais atualizada para vocês, estava vendo no Banco Nacional de Mandado de Prisão, hoje é o BNMP, é um site que qualquer pessoa pode acessar, um site público, vocês conseguem acessar aí,
Hoje, lá mostra que nós temos aproximadamente 1.400, 1.380 pessoas presas no Brasil por dívida alimentícia. E eu não estou falando mais de regime fechado. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas esse é o dado que consta lá no sistema, vocês podem acessar aí, que é público. Dá até para filtrar por estados e tudo mais. Mas, assim, claro que eu já estou aqui levando em consideração que todo mundo sabe que no Brasil a única hipótese de prisão é do devedor de pensão alimentícia. Não temos mais aquela previsão de prisão de depositário infiel, isso já está superado aí em constitucional. Então, hoje, o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele até deu uma alterada aí na lei de alimentos e trouxe essa previsão da prisão do devedor de alimentos num prazo de 1 a 3 meses. Está lá no CPC. Está lá no 528 ali. Então, o juiz, ele pode trabalhar com a decretação da prisão civil de 1 a 3 meses. Então, claro, ele teria que fundamentar, né? Se ele ultrapassasse aí esse prazo mínimo. E anteriormente ao nosso Código de 2015, até é bom, assim, lembrar isso, a nossa lei de alimentos, ela, salvo engano, ali, artigo 19, ela fala em prisão de até 60 dias. Não tinha esse mínimo de 1 mês e máximo 3 meses, não era isso. E esse artigo nem foi revogado, ele está lá em vigor ainda na lei de alimentos. Depois vocês dão uma olhadinha aí. Lá falava em prisão em até 60 dias. E o nosso CPC atual trouxe aí essa previsão de duração de 1 a 3 meses. Então, o juiz ele tem que trabalhar muito aí com a fundamentação para não prejudicar e, enfim, fazer juízo de valor dentro dessa pena, né, que não pode nem ser considerado pena, é mais uma medida coercitiva mesmo. Mas, enfim, dentro aí dessa linha de pensamento, e já falando da pandemia, que é o que eu queria mais aqui destacar com vocês hoje, o STJ, agora em março, bem no início ali, quando a questão começou a ser levantada, ele recebeu um habeas corpus e decidiu estender o efeito desse habeas corpus a todos os devedores de pensão alimentícia do país, ou seja, quem estava preso à época teve os efeitos desse habeas corpus estendido e passou do regime fechado para o regime domiciliar. Então, ali, em março, nós já tivemos um posicionamento atual do STJ, no habeas corpus 568021. Depois vocês dão uma olhadinha aí do STJ. Então, quem estava preso, né, foi determinado ali que quem estava em regime fechado passou ao regime domiciliar. Porque o próprio Código de Processo Civil, ele fala em regime fechado. Ele não dá outra alternativa ali, não. Ele simplesmente, ali, acho que o parágrafo 4º do 528, ele fala em regime fechado. Não tem essa hipótese de regime domiciliar, regime semiaberto, regime aberto, não tem isso. É regime fechado. Mas o STJ, ele entendeu dessa forma agora em março, né? Vou trazer aqui de forma um pouco mais cronológica, então vamos começar de março, que é o início da pandemia. O STJ trouxe, e daí os presos quem estava preso já passou para o regime domiciliar. E isso para evitar a propagação da doença, né? A gente sabe que os nossos presídios estão superlotados. Então, manter lá um preso civil é complicado, né? Diante de uma pandemia dessa. Então, começou aí em março, o STJ já atribuindo um efeito extensivo aí nesse habeas corpus, e quem estava preso já passou para o regime domiciliar. E, assim, a gente tem que até ter em mente que o Brasil, diante de outros países, é quase, né, o único aí que ainda tem essa hipótese de prender por inadimplemento de obrigação alimentar. Hoje,
o Brasil ainda tem, a gente tem isso no nosso ordenamento, mas nos outros ordenamentos jurídicos do mundo, eu não estou falando só de Europa, não, a própria Argentina não tem mais. Isso em respeito à dignidade da pessoa humana, não tem essa previsão de prisão por dívida alimentar e nem mesmo dívidas de outra natureza, não tem. Ainda assim, o Brasil tem carregado isso. Na Europa, né, que estava comentando, há muito tempo atrás, na Convenção de Direitos Humanos, já tinha se passado a estabelecer que ninguém poderia ser privado da sua liberdade em razão de obrigações contratuais, enfim. E aí entrava obrigações de natureza alimentícia. Isso não há que se falar na Europa. E aqui, dentro do nosso sistema, ela ainda é um pouco incoerente. Se a gente for analisar alguns pontos, a prisão civil no Brasil hoje, ela ainda é um pouco incoerente, né? Mas a gente tem que deixar claro aí que, embora o devedor seja privado momentaneamente, né, de 1 a 3 meses aí da sua liberdade, isso não é uma pena. Isso não pode ser classificado como uma sanção. O próprio legislador do CPC 2015, no artigo 528, ele fala em pena. E eu vejo que ele peca muito nisso. Não vejo que seja uma pena, né? Ali é uma medida coercitiva, né? O objetivo ali não é punir alguém. O objetivo ali é de pressionar o devedor, né? O objetivo de punir está lá no processo penal, né? Punir ali por um ato infracional, aí é lá no direito penal. A prisão civil no Brasil, ela é imposta dentro de um processo de natureza civil familista, né? Ela está dentro desse processo. O propósito dela é só pressionar o devedor para que ele obrigar ele, né, a cumprir essa obrigação. Então, não tem um propósito de punir, né, como a lei penal. Não é isso. A prisão civil, as pessoas dizem, ela é ordenada ali para que se faça algo. No caso, para que ele pague. Enquanto uma sanção penal, ela é imposta porque alguém fez ou deixou de fazer algo. Então, ali é um ato considerado infração penal. Está lá no código prescrito lá. Mas se essa prisão, ela fosse, assim, algo como pena, até, né, enfim, nem deveria ter sido tratada dentro do direito de família, porque esse não é o nosso propósito, né? A prisão civil, ela tem um viés muito mais flexível, né, do que aqueles que estão lá encarcerados, que cometeram delitos. É tanto que a própria lei, ela estabelece que o preso civil, ele fica separado dos presos comuns, né, ele não... o tratamento é diferenciado. A LEP, a Lei de Execução Penal, ela fala que o preso civil, ele tem que cumprir a medida de estabelecimento adequado. Só que aí entra uma incoerência do CPC, né, no CPC 2015, porque ele veio e falou que a prisão civil, ela tem que ser cumprida em regime fechado. E, embora eu não seja da área penalista e criminal, mas a gente sabe que a prisão em regime fechado, ela é cumprida em estabelecimento penitenciário. E seria a penitenciária hoje um estabelecimento adequado para presos civis? Aqui no Brasil, a gente vê isso, a gente vê que tem essa separação? Enfim, é complicado, né? Até porque a gente tem que lembrar que a prisão civil, ela pode ser decretada em face de avós, né? Imagina. É um assunto, assim, que grandes juristas, né, têm dito muito aqui, que a prisão civil no Brasil deve ser repensada. Claro que de um primeiro momento a gente pensa, se não prender, não vai pagar. Mas tem que tomar muito cuidado, né, com as situações que a lei, às vezes, não coloca expressamente, né? Por exemplo, o caso dos avós e pessoas consideradas vulneráveis. Então, esse emprego da prisão civil, ela tem que ser tomada de forma mais cuidadosa,
mais racional pelo magistrado, e ela deveria ser destinada apenas em casos extremos, né, quando não tivesse mais jeito, e aí decretasse a prisão. Mas quem convive no ambiente forense sabe que essa não é a prática, né? Os juízes hoje deu inadimplemento, cumpriu aquilo ali, não pagou, às vezes o réu justifica, o juiz nem quase não fundamenta e decreta prisão. Então, a gente sabe que no Brasil, hoje, além dos magistrados se portarem dessa forma dentro do processo, a prisão civil, ela também é um objeto ali entre os cônjuges como vingança privada, né? Muitas vezes, cônjuges, ex-cônjuges, propõem uma demanda executória com o objetivo ali de fazer essa pressão, de fazer o pedido de prisão, mas como vingança. Isso acontece muito. E se a gente pensar que o direito ele serve à vida, o direito, né, ele tem que acompanhar as nossas transformações, até porque nós somos seres engajados em relações negociais, familiares, afetivas, e isso muda muito o contexto, né? O problema é que, às vezes, uma alteração de uma norma é algo que costuma ser muito lento, né? Muito lento, porque a atuação do Poder Legislativo, a aprovação das casas legislativas, que por si só já consome muito tempo, então, às vezes, não acompanha muito. Mas tem tantos aspectos da prisão civil que, às vezes, a gente para e não pensa. Né? No mais, a gente só pensa assim, o pai não pagou, então ele tem que ser preso. A gente, às vezes, pensa só nisso, mas não é só isso, né? Hoje, a lei, ela não presta em situações importantes como de idosos, né? E a gente pensa que, embora isso seja um processo lento, a gente tem que se adaptar, né? E muitos países no mundo já abandonaram esse entendimento de prisão civil, não só na Europa, aqui na América do Sul também. E eu acredito que existe, sim, um cenário favorável para que um dia aqui no Brasil isso seja um pouco mais debatido. Pelo menos em alguns aspectos. Eu acredito que isso tem que ser um pouco mais debatido, sim. Né? Talvez se a gente olhasse aí para o nosso cenário atual, que são de prisões, cadeias superlotadas, a gente pensaria um pouco antes de jogar um preso civil lá. Então, até recentemente, um dia desse, eu vi uma decisão que ela decretou a prisão por 3 meses. Aí eu, né, fui dar uma lida no inteiro teor, de fato estava lá falando que o devedor não pagou, tudo bem, né? Até aí preencheu os requisitos. Mas eu li e reli aquela decisão e eu vi que não havia motivos, porque o juiz, nesse caso, ele decretou uma prisão direta por 3 meses. Então, uma incoerência muito grande, né? Até porque ele deveria fundamentar ali. E a própria lei traz o prazo mínimo, que é de 1 mês. Né? Igual eu falei com vocês, no artigo 528, parágrafo 4º, se não me engano, tá lá, de 1 a 3 meses. Então, por que o juiz, nesse caso, ele fixou 3 meses? Por que ele não fixou 1 mês, 1 mês e meio? Claro que toda decisão que é omissa, ela desafia aí o embargo de declaração, que é um recurso. Claro, todas as decisões, elas têm que ser fundamentadas, mas o devedor, ele tem que saber os motivos que levaram o juiz a decretar uma prisão, né? Ainda mais em um prazo maior que o mínimo. E quem convive na prática vê isso acontecendo muito, sabe? Eu vejo muito. Então, às vezes, a prisão, ela é usada como uma pena. E essa não é a intenção, né? Não deveria ser. A prisão civil, ela tem que ser uma medida de coerção, né? E nunca como uma pena. E, assim, o nosso CPC atual, ele traz um arsenal de medidas. Ele traz medidas típicas, que a doutrina considera medidas típicas, medidas atípicas,
que está ali colocada à disposição do credor. Ou seja, não é só a prisão civil que é uma medida dentro da execução de alimentos. Claro que embora estou aqui defendendo um pouco um certo posicionamento, mas a gente não pode negar que a realidade do Brasil é realmente a pobreza, o alto índice de inadimplência alimentar, e, claro, isso, por vezes, justifica a permanência da prisão civil dentro do nosso ordenamento. Tudo bem, né? Mas eu vejo que em um futuro, talvez não muito distante, a prisão seja questionada, às vezes, pelo STF, aí, antes do legislador. Então, a gente tem casos que a prisão civil ela tem que ser afastada, né? Casos concretos dentro do direito de família que não tem condição, né? Porque a gente precisa pensar como fica a prisão civil de avós e pessoas consideradas vulneráveis e ainda mais em tempos de pandemia, né? Às vezes ninguém pensa por esse lado, só vai pensar ali no pai que não pagou. Então a gente tem que ver isso de uma forma mais delicada, né? É um pouco da reflexão que eu quero trazer aqui para vocês hoje. A gente sabe que dentro do nosso ordenamento aí, parentes, cônjuges, eles podem pedir alimentos uns aos outros, né? Claro, desde que necessitem e tudo mais. Tem os requisitos, está lá no Código Civil. E quando essa pessoa, em primeiro lugar, não conseguir suportar o ônus ali de arcar com a pensão, imediatamente o superior pode ser chamado a completar na proporção dos recursos, que aí entra a hipótese dos alimentos avoengos, que é os alimentos pagos pelos avós, quando o filho não tem condição, né? E da leitura da lei no Código Civil, a gente vê facilmente que a ideia dos alimentos avoengos é a residualidade. É fazer com que aquilo ali seja subsidiário e complementar. Não é uma obrigação principal, né? Ali ele está assumindo um encargo que o devedor, em primeiro lugar, não cumpriu, né? Então, nisso, demanda-se um processo de conhecimento, né? Não é automaticamente que o pai não pagou a pensão que necessariamente vão entrar os avós em jogo, não é isso. Aí depende de um processo de conhecimento assegurado contraditório, ampla defesa, e a partir daí, se ficar condenado por sentença, há que se falar em um título. E aí demandaria uma ação executiva contra os avós. Então, aí sim chegaria nesse ponto, tudo bem. Mas a lei hoje, ela não fala, né, que avós podem ou não ser presos. A gente tem o quê? Entendimentos. A gente tem jurisprudência, a gente tem entendimentos jurisprudenciais doutrinários. A lei não fala. Então, acontece que na prática, essa tutela executiva aí contra os avós tem sofrido um grande desvio, né? Não é isso. Eu vejo que, embora aí no processo de conhecimento os avós tem que estar aprovado ali, né, a questão da responsabilidade subsidiária e tudo mais, provar que o pai não teve condições. E nem estou falando aqui de penhora de bens, não, eu estou já entrando no ponto da prisão civil, porque quando tem os requisitos, já vai direto para a prisão, né, dos avós. Então, mesmo se não houver o pagamento, pode sim haver a prisão decretada contra os avós. Então, não vejo racionalidade alguma para mandar avós para a cadeia, né, por não pagamento de um débito alimentar. Né? Enfim, talvez seja um posicionamento um pouco polêmico, mas quem atua dentro do direito de família, a gente vê. Né? A gente vê muito decisões nesse sentido, tem muitas decisões bem fundamentadas, inclusive, mas tem simplesmente decisões que mandam avós para a cadeia por débitos que de forma originária nem são deles, né? Apesar de serem tratados lá atrás como subsidiário, chega na hora da execução, ele tem o mesmo tratamento do devedor principal. E como que fica isso diante da pandemia, né? É uma insegurança jurídica muito grande. Eu vejo que extrapola aí o
um ordenamento jurídico coerente, né? Se os avós, eles deveriam ser executados só depois de conferir todo o patrimônio aí do filho, e sendo a responsabilidade dos avós em último caso, e a prisão civil de avós ser absolutamente vedada, né? É muito complicado tratar um devedor subsidiário com os mesmos meios coercitivos do devedor principal. E muitas vezes a gente não vê isso. Quando vem em mente aí a questão da prisão civil, a gente não percebe que a lei deixa isso vago, né? Então, diante da pandemia, que é uma situação que a gente está altamente peculiar, né? Os avós, por serem membros ali da família, membros que já são tratados, né, de forma mais especial pela idade, e por serem consideradas pessoas vulneráveis, é importante que o nosso sistema tenha aí um permissivo, uma exceção em relação a isso. E hoje a gente não tem. E no próprio âmbito criminal tem a possibilidade ali de que idosos cumpram prisão domiciliar. Na prisão civil de alimentos não tem. Você vai lá no artigo 528, tá lá, regime fechado. E não fala, né? Não fala em idoso, em nada. Mas daí teve um enunciado da Jornada do Direito Civil promovida pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele sugeriu aos magistrados que, em sede de execução de alimentos, isso porque o legislador é silente, né, nessa parte aí, houve esse enunciado que o CNJ recomendou aos magistrados que, em toda sede de execução de alimentos, seja feita uma análise prévia da condição do executado, né, ou seja, dos avós. Analisar aquilo tudo ali no caso concreto, para saber se realmente deve, no caso, ser determinada a prisão. E, às vezes, permitir aí uma prisão em regime aberto ou domiciliar. Então, o CNJ, ele vem recomendando os magistrados a atuarem dessa forma, e o STJ, ele tem citado já algumas jurisprudências que disseram, teve um habeas corpus, inclusive, o 416.886, ele fala muito de que os avós não devem ser responsabilizados dessa forma e concede o habeas corpus, né? E se anteriormente a gente já tinha, assim, um receio aí dessa prisão de avós, hoje o STJ tem alguns posicionamentos, embora, como eu disse, a gente não tem nada expresso na lei, mas em tempos de pandemia, isso também não pode ser diferente, né? Imagina, é um viés humanitário, né? E o STJ, inclusive, ele, não só para avós, né? Estou dando um exemplo mais certo aqui, mas eu falo também de pessoas consideradas vulneráveis. O STJ entendeu para que eles não fossem presos, né? Mas que a solução ali no caso deles seria afastar a prisão, não seria nem de converter para regime domiciliar, não. Ali, o STJ, ele entendeu por converter o rito em rito da coerção, né? Em modificar aí o rito e não autorizar a prisão. Então, nesse caso, teve a prisão impedida, serviu, claro, de uma jurisprudência aí para a gente ser usada nos nossos casos. E, sim, eu acho que isso sempre tem que merecer uma flexibilização, né? Apesar de não constar aí no texto normativo, a jurisprudência tem que se inclinar para essa mitigação. É muito importante, até pelo viés constitucional.
não sei, né, se vocês já pararam para pensar, em mulheres grávidas. Imagina, mulheres grávidas presas por não pagamento de pensão de outros filhos. Imagina. Ainda mais em pandemia, em tempos de pandemia. Querendo ou não, isso acontece. Né? Não é só o homem ali que é vítima aí da prisão civil. Não é. Né? Isso pode acontecer até com a mulher que esteja grávida. Então, eu acho que a prisão civil no Brasil é algo, sim, que deve ser repensado, né, talvez para um futuro, com certeza, e transformar isso daí, o que já vem sendo entendido nos tribunais, né? Não estou falando nada novo, isso nos meus próprios processos até. Mas, enfim, também tem um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, que é a desjudicialização do direito de família. Ocorre da seguinte forma, é algo assim que nossa cultura mesmo, a gente pouco ouve falar sobre isso, né? Seria aí um acordo que leva esse nome, vamos colocar aí um pacto, né? Vou citar um exemplo aí para ficar um pouco mais fácil da gente ilustrar essa desjudicialização. Imaginemos aí que cônjuges ainda casados, mas que talvez estejam quase divorciando, eles ajustassem antes do divórcio, que se for o caso de buscar o judiciário, que eles excluam certas questões que seriam levadas a juízo. Por exemplo, num acordo desse, eles poderiam acordar que numa eventual execução, a prisão civil não entraria como uma medida a ser requerida no processo. E isso pode acontecer, inclusive pelo princípio da boa-fé, né? Se um acordo desse for feito extrajudicial, o juiz pode sim levar em consideração. E isso evitaria aí problemas muito maiores, né, do que um simples inadimplemento. Né? Acordos desse tipo, enfim, não está na nossa cultura, isso a gente vê em outros países, mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura aí das pessoas buscarem o judiciário para resolver o conflito e de imediato buscar a prisão. Nunca aqui no Brasil a prisão civil é vista de forma flexibilizada. Talvez agora que eu dei uma explanação aí sobre a questão dos idosos, de pessoas vulneráveis, a gente repense, né? Mas de um imediato momento, a gente só pensa em prender o pai, né? Prender o pai para que ele pague. E a gente sabe, o Código Civil mesmo, ele coloca lá no artigo 1707, ele fala que o credor, ele pode não exercer o direito de cobrar os alimentos, ele só não pode renunciar, porque aí é um direito indisponível, ele não pode renunciar aos alimentos. E hoje, no CPC, existem dois tipos de execução, né? Existe a execução do 528, que é o rito que admite a prisão, né? A gente tem que observar isso, e a que é a menos gravosa, que vai direto ali para a penhora. São execuções diferentes, de débitos diferentes também, claro. Na prisão civil aí ela só pega os últimos 3 meses, que pode vir a admitir a prisão, mas a gente sabe que tem um devedor que praticamente pede para ser preso, né? Ele fica ali 30 dias e sai. Mas o próprio parágrafo 5º do 528, ele orienta que, por mais que o devedor fique lá os 30 dias, os 60 dias, 90 dias, se ele sair sem pagar, não quer dizer que a dívida foi extinta, né? Ali o débito vai prosseguir, né? Ou seja, o processo vai continuar. Não é porque não encontrou bens que a execução vai ser arquivada, não é isso. Ela pode até ser suspensa. Às vezes, suspender a execução ali por 1 ano, aguardar a localização de eventuais bens, mas o fato do devedor ser preso e não pagar, isso não extingue o débito, né?
Hoje, o nosso código, ele traz medidas típicas, que estão previstas lá, e medidas atípicas, que vêm sendo debatidas na jurisprudência. Tá travando muito? Eu tô vendo algumas mensagens aqui. Não tô conseguindo... Se tiver travando muito, vocês me avisem. Mas, enfim, tava falando aí das... Será que tá travando? Vou esperar um pouquinho. Professora, espera só um minutinho, como você mesmo sugeriu, deve ser a internet. Vou esperar. Às vezes volto. Melhor. Será que melhorou? Bom, para nós aqui tá ok. Vamos seguindo, né? Pode seguir. Para mim também. Pode ficar à vontade, tá? Não. Pode seguir. Para mim tá ok. Vou voltar aqui nas medidas típicas e atípicas que a gente tem previsão aí no código. As medidas típicas, hoje, que estão elencadas aí no CPC, a gente encontra o protesto da decisão judicial. Né? Para protestar uma decisão judicial, a gente faz um requerimento para o juiz, ele emite uma certidão, e a gente leva isso ao cartório, então é um meio, também é uma medida diversa da prisão, né? Além disso, a inscrição no cadastro de inadimplentes, que é o famoso Serasa, o juiz ele pode emitir uma ordem, né, para que seja cadastrada essa dívida lá. Também o desconto em folha de pagamento, né, se o devedor tiver ali algum rendimento em folha, já vai ser descontado. E outros rendimentos também. Um dia desse, deve ter nem 2 semanas, eu estava lendo ali uns julgados no IBDFAM e houve uma jurisprudência recente que permitiu o desconto ali de valores, a penhora ali de uma pessoa que tinha um crédito, um empréstimo consignado, na verdade. Ela tinha um empréstimo consignado e esse valor caía para ela e o juiz admitiu a penhora. Então, a gente percebe, são muitas as medidas, né? Além da prisão civil. E se a gente considerar as medidas atípicas, talvez vocês já ouviram falar ainda mais delas, que seria a apreensão de CNH, a apreensão de passaporte, que teve várias decisões polêmicas aí. Além disso, a aplicação de multa, vedação do uso de cartão de crédito. São muitas medidas atípicas que a gente tem aí ao nosso dispor, além da prisão civil, e que são consideradas úteis e baratas, né? Se a gente for analisar. Mas a nossa cultura, infelizmente, ainda no Brasil, a nossa cultura prestigia aí excessivamente a prisão civil. Porque se a gente for imaginar cumprir essa ordem, o que o juiz vai fazer? Ele vai enviar um ofício ao DETRAN, e isso pode ser feito via sistema Renajude. Então, do próprio gabinete, o juiz envia uma ordem dessa para suspender uma CNH. Imagina quanto custa isso para o Poder Judiciário? Nada. Dentro ali do gabinete, o juiz efetivamente coloca em vigor essa medida, né? E quanto, a gente for pensar, quanto custa para o Estado bancar uma prisão civil de um devedor de alimentos? Hoje, né, pelas estatísticas aí, a gente vê que o Estado gasta de R$ 2.000 a R$ 2.400 por mês com um devedor, que às vezes é um devedor que está lá e não deve nem isso. Quantas vezes colegas advogados, né, que eu tive muito convívio, já comentaram, nossa, uma dívida de R$ 500, R$ 800, às vezes, porque demora a citar, então vai aumentando, mas não passa de R$ 1.000 e o devedor está sendo
por isso. E o Estado está lá bancando R$2.000 para ele ficar lá no prazo mínimo, que é 30 dias. Então, é complicado, né? O Estado, ele banca isso pelo FUNPEN, que é um fundo aí que gere o sistema penitenciário. Então, eu vejo que o nosso sistema, ele incentiva muito a utilização de outras medidas, a não ser a prisão, né? Mas assim, né, nem sempre a gente vê isso sendo usado dentro dos nossos processos aí de execução, a gente vê mais a prisão mesmo. Só tem uma questão aí interessante, até queria trazer aqui para vocês, às vezes vocês nunca, né, tiveram contato com essa informação, essa novidade aí, que os juristas do direito de família tem um assunto que vem tomando muito espaço aqui no Brasil, que é um fundo de garantia ao pagamento de pensão alimentícia, né? Quando o pai deixa de pagar, o Estado ali, ele tem um fundo, né, que recebe recursos, como vários outros fundos que a gente tem, e ele, sendo o devedor configurado ali, que está devendo a pensão, configurado ali o valor, sopesado também pelo juiz, o juiz poderia acionar esse fundo e liberar, né, certos valores mensais ao devedor. E, nesse momento, o Estado se subrogar no direito do devedor e cobrar essa dívida ali, né, subrogar no direito do credor e cobrar essa dívida ali do devedor. Então, esse é um assunto que, assim, vários países da Europa, praticamente todos ali, em Portugal, França, Bélgica, todos, usam esse fundo e eles não têm previsão de prisão civil. Então, eles vão atrás do devedor até o fim, né, com medidas executivas para conseguir receber. Mesmo que seja daqui a anos, quando ele bater na porta do Estado pedindo para se aposentar. Né? O Estado vai estar ali e vai cobrar esse valor. Mas no Brasil, a gente não tem nada parecido com isso. Né? No Brasil, continua-se prestigiando a prisão civil. Mas, enfim, voltando também um pouco aí da questão da pandemia, recentemente, agora em março, o CNJ também recomendou aos magistrados a substituírem a prisão do regime fechado para o regime domiciliar. Então, isso desde março também o CNJ mudou, né, fez com que os magistrados já se atentassem para isso. E agora, em junho, foi publicada a Lei 14.010, e ela tem expressamente lá no artigo 5º que até 30 de outubro as dívidas alimentícias elas devem ser cumpridas exclusivamente em regime domiciliar, né, alterando aí um pouco não, muito, né, do que está no Código de Processo Civil. Então, durante a pandemia, a gente já tem uma lei que modificou ali o regime para prisão domiciliar. Ok. Porém, para quem atua na área de família, quem está dentro mesmo das execuções, inclusive, eu tive um caso assim agora recentemente, dessa lei, uma lei que foi publicada mês passado. Por quê? A prisão domiciliar ela não é o meio efetivo agora, né? Tecnicamente, todos nós estamos em prisão domiciliar. Então, eu tive um processo aqui em Patinga, que o juiz decretou a prisão em regime fechado. Imediatamente ali eu peticionei e para o próprio juiz, eu não estou falando aqui de habeas corpus, eu peticionei para o próprio juiz para ele suspender essa ordem de prisão. Eu nem pedi para ele converter em regime domiciliar, não. Eu já peticionei para ele suspender a ordem de prisão no sentido da doutrina. Ou seja, se eu fosse fundamentar a lei, eu estaria pedindo uma conversão em regime domiciliar, mas não foi isso. E o juiz prontamente acolheu, até fundamentou ali nas questões que em tempos de confinamento não faz sentido, né? Não é um instrumento efetivo o regime domiciliar. O devedor ele vai estar ali no sofá da casa dele e isso vai ser um ótimo motivo para ele não liquidar o débito.
né? Então, claro, a gente não pode negar que em tempos de normalidade, a prisão civil seja um meio bastante eficaz. Mas em tempos de coronavírus, a gente tem que pensar que custo vale uma prisão civil, né? Será que a pandemia não tem nos proporcionado momentos de reflexão, né, quanto à sua aplicabilidade e, claro, frente aos vulneráveis, a pessoas com deficiência, grávidas, idosos? Eu acho que, assim, isso tudo tem que ser muito bem pensado para um futuro, talvez próximo, a prisão civil ela ser uma medida, não ser uma medida imediata, né? Que ela seja utilizada com um pouquinho de cautela, né, nos nossos casos concretos. Mas, enfim, eu acho que eu até extrapolei um pouco o tempo. Essas são algumas reflexões que eu trouxe aqui para vocês. Tentei sintetizar bastante, mas acho que a gente até avançou muito. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez a equipe da faculdade pelo espaço de poder estar aqui hoje com vocês. E, enfim, estou à disposição para responder as perguntas. Se não der tempo aqui, podem me enviar em redes sociais, envia aí para a coordenação, que eu faço questão de respondê-las com todo carinho. Tá bom? Professora Regiane, muito obrigada aí pela sua brilhante apresentação, né? E nós temos algumas perguntas. Obrigada a você. Foi excelente a sua explanação. Claro. O professor Hélio está muito orgulhoso ali. A gente está vendo de longe. Eu quero... Que legal. Ao professor Fabrício Adriano. Pode começar, professor Fabrício, com a pergunta para a nossa palestrante. Professora, boa noite. Parabéns pela palestra. E eu quero levantar uma questão. Olha só, o artigo 5º da Constituição, seu inciso 67, ele fala da prisão civil por dívida de alimentos em razão do inadimplemento voluntário e inexcusável. A minha pergunta é no seguinte sentido: em razão da pandemia do coronavírus, seguindo a doutrina do Pablo Stouze, que considera o coronavírus como sendo um motivo de força maior, portanto, inevitável, será que nós poderíamos chamar a tese da obrigação alimentar que não foi cumprida em razão dessa força maior inevitável e, por isso, excusável para não adimplir a obrigação alimentar? Pergunta é uma questão, sim, que a gente deve levantar. E eu entendi que o senhor fala ali em sede de justificação, né? Dele usar a pandemia como motivo para não pagar. Não, se teríamos esse então, a jurisprudência não entende dessa forma. Se seria aí uma desculpa, né, do devedor. Mas não, de forma alguma. O débito alimentar, ele prossegue, como eu disse aqui hoje, né, ao longo aí da explanação, ainda que haja a prisão, ele cumpra a prisão, o débito prossegue, vai aí até o final para achar algum bem. Então, embora a gente esteja num momento de pandemia, de forma alguma isso é usado como justificativa. O que o juiz vai fazer nesse caso? Embora ele esteja impedido de decretar uma prisão em regime fechado, o juiz vai proporcionar que o devedor, claro, o credor possa se manifestar no processo e ele possa dizer se ele pretende prosseguir a execução por outros meios. Pelo menos até 30 de outubro, que é o que está na lei, né, que não vai ter essa prisão por regime fechado. Então, o credor, ele, né, disse aqui também hoje, as medidas típicas e as medidas atípicas. Então, de forma alguma, o débito vai extinguir
nada perto na jurisprudência, não. Uhum. Ótimo. Obrigado pela resposta. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Professor Mário, pode falar, professor Mário. Boa noite, professora Regiane. Primeiramente, gostaria de agradecê-la por nos prestigiar aí com vossos ensinamentos de grande valia, especialmente nesse momento de exceção que nós estamos vivenciando. Muito obrigado. A pergunta aqui, a primeira, é da aluna Luana Chaves, do 5º período B. Na verdade, ela queria saber a sua opinião sobre essa decisão do CNJ de converter essas prisões por débitos, né, de alimentos em prisões domiciliares. Até que ponto que essa decisão não iria fazer aumentar o número de inadimplemento das ações de alimento e, principalmente no pós-pandemia, a dimensão que isso iria tomar, aumentando ainda mais o inadimplemento e, consequentemente, fazendo aumentar o número de prisões pelo inadimplemento pós-pandemia. Sim, boa noite, professor Mário. Agradeço a pergunta aí da aluna Luana, né? Sim, o CNJ, ele na recomendação número 62, ele recomendou os magistrados que utilizassem a prisão domiciliar. É que, na prática, a gente já tem visto decisões de não autorizar essa prisão domiciliar, do juiz simplesmente suspendeu o decreto até o fim da pandemia. A gente pode colocar por base aí a data de 30 de outubro. Então, na prática, tem sido... Muita gente pensa, não, vai aumentar o número de implemento, vai aumentar a prisão quando voltar, mas a gente tem que ter em mente que a gente está diante num processo que tem ali o rito que admite a prisão, nem foram utilizadas. Ou seja, o credor ainda não protestou, o credor não colocou o devedor no SPC, o credor não pediu uma apreensão de uma CNH, se isso às vezes é a profissão que ele exerce, às vezes ele usa, né? Então, tem uma série de medidas que o credor pode adotar, inclusive nesse meio tempo, né? Para que, ao final, a gente não esteja aí diante. O que vai acontecer é que a prisão está suspensa, o credor ele vai poder utilizar de outras medidas durante esse tempo, e não quer dizer que o processo vai ficar parado, né? Não quer dizer. Tem ainda a possibilidade, não de sob o rito da penhora. Então, tem essa possibilidade. Então, a gente tem que ter em mente que a gente está num momento muito difícil e tudo mais, e que a gente não pode ficar parado também, né? Embora as decisões já estão aí de não admitir a prisão, a gente tem que prosseguir no processo, né? Ver ali o que fere mais o devedor, né? Onde fere mais ele, e pedir suspensões, ordens judiciais, apreensão de CNH, mas às vezes o nome do devedor é algo importante para ele, então um protesto pode atrapalhar ele para a gente conseguir prosseguir na execução e não ficar aí de braços cruzados diante da pandemia. Eu entendo um pouco dessa forma. Obrigada, professora. Obrigada. Agora, passamos a palavra ao professor Arthur. Ao contrário, professor Arthur. Boa noite a todos.
Boa noite, doutora Regiane. Hoje eu estou em substituição ao professor Dr. Felipe, acompanhando o 5º A, e gostaria que a senhora abordasse, né, extrapolando o tema da prisão civil do devedor de alimentos, abordasse sobre como garantir que uma criança em quarentena esteja segura e, ao mesmo tempo, possa estar com os genitores em convivência compartilhada. Certo. Apesar de não estar dentro aqui do nosso tema, é algo muito debatido dentro do direito das famílias. Por quê? O que a gente tem que ter em mente aí primeiro? A guarda compartilhada, ela não é a alternância de residência. A guarda compartilhada é os genitores, né, ambos os genitores, decidirem sobre a vida educacional da criança, sobre a saúde da criança, tomar decisões em conjunto. Isso é a guarda compartilhada, e a pandemia, de forma alguma, faz com que isso não seja possível de acontecer. Ou seja, os pais continuam, embora na pandemia, tendo a guarda compartilhada e tendo responsabilidades. O menor compartilhada é decidir questões da vida da criança. Então, durante a pandemia, a guarda de uma pandemia. O que acontece, o que vem acontecendo, são, às vezes, genitores que, às vezes, usam o direito de convivência que ele tem com a criança, de levar a criança para locais que tem aglomeração, de expor a criança. Então, quando isso acontece, no caso concreto, né, o outro genitor, ele consegue provar isso para o juiz de imediato vai suspender as visitas. Mas nunca o juiz vai suspender, aí, se for um caso mais ou menos do que eu acabei de falar, nunca o juiz vai isolar o outro pai, o outro genitor aí, por causa da pandemia. O juiz ainda assim, pelo menos são as decisões recentes aqui agora, nesse período de pandemia, o juiz vai garantir por vídeo, por alguma, a gente não tem que pensar em afastar a guarda compartilhada. Claro, se houver aí um genitor violando as regras que a própria OMS dispõe, claro, cabe uma suspensão de um regime de convivência, cabe a suspensão das visitas. Mas não cabe aí a guarda unilateral, a não ser casos extremos. Então, o juiz hoje, as decisões que estão nesse momento de pandemia, elas vêm resguardando o direito, no mínimo, do contato virtual. Isso de forma, assim, tranquila na jurisprudência. Obrigada, professora. Chamamos agora o professor Fabrício. Professora, tem uma questão aqui de um aluno do 6º período, o aluno Irineu. Ele quer saber o seguinte, que a prisão domiciliar, a prisão civil do devedor de alimentos no direito brasileiro, a senhora considera que estamos diante de uma legislação ultrapassada no que se refere a isso, uma vez que já há muitos anos se discute essa prisão do devedor de alimentos junto com outros presos que cometem crimes de alta periculosidade ou crimes hediondos, todos colocados dentro de um mesmo ambiente, cumprindo, se bem que eles ficam isolados, mas enfim, o regime de aplicação da pena fechado. A senhora entende que a prisão civil deveria ser revista ou abolida do direito brasileiro? Certo, professor Fabrício. Grata aí a pergunta do aluno, Irineu. É um assunto relevante, sim. Eu creio que hoje eu até fiz explanações aí que demonstram que a gente tem caminhado no sentido da inconstitucionalidade, principalmente
dos poucos aí que ainda tem a prisão civil no ordenamento, mas a gente sabe da nossa realidade, né? A gente sabe que no Brasil tem essa desigualdade muito grande e que, às vezes, a prisão é, de fato, a única forma de certo devedor pagar, né? Então, eu ainda não falo que ela está ultrapassada, ela está caminhando, ela pode estar ultrapassada, talvez, ali na prisão dos vulneráveis. Eu acredito que isso esteja bem, de um modo geral, a gente ainda está caminhando, né? Até porque eu não sou da área penalista, mas até crimes hediondos prevê aí progressão de regime, e a prisão civil hoje ela é regime fechado. A gente vê que no Brasil não tem estabelecimentos adequados. A lei de execução penal, ela fala estabelecimento adequado, mas a gente não tem isso na prática, né? Por mais que tenta ali separar e tudo, a gente não tem. Então, claro, o Brasil sofre muito aí dessa estrutura, mas eu acredito, assim, que a gente tem caminhado nesse pensamento, né? Para a gente, quem sabe, no futuro aí, enfim, a prisão se torne algo passado, mas eu vejo que em certas áreas, assim, da prisão civil, claro, já está obsoleto, né? Considerar aí avós presos, né? Por obrigações que nem são originárias dele, nem é o devedor principal, é muito complicado. Então, em certas partes, sim, eu vejo que está um pouco já ultrapassado. Tem que criar uma alternativa, que é o que eu expuso, né, que o Estado, ele libera uma certa verba ali para o credor, e depois ele subroga no direito de... A gente não pode, assim, ir direto para a inconstitucionalidade sem ter uma alternativa também. Então, acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado, e, claro, eu vejo que aos poucos aí o Brasil está caminhando para isso, sem dúvidas. Eu tenho uma outra questão também, do 6º período, da aluna Laís. Inclusive, a questão dela, a senhora já, durante a explanação, a senhora já abordou um pouco essa questão, mas ela retoma a discussão em relação a isso. Ela faz a seguinte pergunta: é claro a colisão dos direitos do alimentante e do alimentando nesse período de pandemia. Contudo, não seria ineficaz a prisão em regime domiciliar do devedor, visto que o regime fechado, de certa forma, pressiona o devedor a adimplir a sua obrigação? Certo, Laís. Pergunta da Laís, super relevante. Obrigada pela pergunta. Com certeza é um conflito aí, né, dos direitos, mas a gente vê que colocar o devedor em prisão domiciliar, ele vai estar ali na casa dele, como a maioria de nós estamos, né, na atualidade, e ele não vai poder ser preso novamente pela mesma dívida. Então, ele vai cumprir esse regime domiciliar e depois vai prosseguir no rito da penhora, que às vezes não vai achar nenhum bem. Então, eu vejo que hoje é muito mais prudente suspender o decreto da prisão com outras medidas e, ao final, se realmente for o caso, aí sim decretar novamente. E aí compelir aí o devedor, pressioná-lo, né, a pagar. Então, a gente tem que pensar, porque colocar ele em regime domiciliar agora, qual a efetividade disso, né, na prática? Eu não vejo que tem, então é complicado depois para prendê-lo novamente. Até porque também, se a gente... Sim. Eu penso também o seguinte, até porque se colocá-lo em regime de prisão domiciliar, ele também não vai poder exercer nenhum tipo de atividade laborativa
que a partir daí ele pudesse acumular um certo valor para adimplir essa obrigação, porque uma vez em regime domiciliar, ele não poderia trabalhar, não poderia ser um office boy ou trabalhar de um delivery, alguma coisa assim. Então, partindo desse pressuposto, eu também entendo que seria melhor suspender a execução, né, e depois retomar pelo prazo, mesmo do cumprimento da pena. Exatamente. Obrigada, professor. Obrigado, viu? Exatamente. É o que tem sido adotado. Obrigada, professor. Obrigado. Início. Eu que agradeço. Nós temos apenas 2 perguntas para finalizarmos. Eu convido, então, o professor Mário para fazer a pergunta. Fique à vontade, professor Mário. Professor Mário, eu acho que uma travada ali na internet dele. Acho que travou também. Professor Mário? Professor, isso, a questão que estava pendente do aluno já foi feita, não é isso? Na verdade, só falta uma do professor Mário, não é? Professor Hélio, vou lhe deixar com a palavra aí. Professor Mário está falando aqui que o áudio dele Está dando algum microfoninho no telefone. Regiane, desliga o seu. Isto. Professora Kelly, professor Douglas. Ok? Prezados, antes de encerrar, eu tenho 2 considerações a fazer. É uma felicidade enorme ver a professora Rita Lazzaroni aqui comigo, aparecendo aqui na minha tela. A professora Rita foi minha companheira de viagem daqui para Três Rios, quando nós fomos lá em relação ao MEC, quando eu conheci o professor Fred, professora Francine, professora Estela, pela primeira vez, eu tive, na ida, fomos eu e o professor Fabrício, na volta voltamos eu, o professor Fabrício, a professora Rita, que viagem gostosa, a cada 15 minutos, uma paradinha para a professora Rita dar uma pitada, que legal, que bom. Ô, Irineu, de fato, Irineu Costa, precisamos de um churrasco e teremos, como diz o Martim da Vila, quando essa onda passar. Prezados, vamos lá. Agradeço demais a cada um de vocês. Professor Fred, o artigo 192 do Código de Processo Civil fala que nos atos processuais é indispensável, obrigatório o uso da língua portuguesa. Ainda bem que a língua portuguesa o senhor sabe usar, porque se fosse a indumentária forense, eu tenho certeza, meus colegas, que o professor Fred, de Três Rios, está de pijama uma hora dessa. O Fred é aquele tipo de sujeito que dorme depois do Jornal Nacional, né? Gente, amanhã nós estaremos com defensor público, com juiz, com delegado do Estado do Rio de Janeiro, no nosso último dia de live. Estaremos todos aqui, eu, professora Regiane, professor Leandro Valadares, professor Jorge, professor Hermundes. Nós estaremos todos aqui no encerramento desse, assim como os professores daqui de Matipó, que sediou esse evento. Um abraço. Regiane, muito obrigado por encerrar esse segundo dia. Foi uma satisfação enorme estar aqui. Gente, um abraço, meus nobres alunos, colegas, alunos de hoje, colegas de amanhã. Até amanhã. Até. Um abraço. Professor Hélio. Oi. Professor Hélio, vamos ver aí se o professor Frederico está de pijama. Pede para ele falar uma palavrinha aí para nós, uai.
Não, mas ele tá. Vai lá. Boa noite, professor Hélio. Professor Hélio, essa eu não deixei, meu amigo. Essa eu não deixei barato. Eu tive que me arrumar para, logicamente, ter esse contato aí. Beijão, professor. Prazer muito grande. Quero aqui dar uma boa noite a todos. Parabenizar ao professor Hélio pela coordenação aí do curso de Direito da nossa instituição. Parabenizar também ao professor Douglas, professora Kelly, que de forma brilhante ela conduz essa coordenação de pesquisa e publicação da nossa instituição. Um agradecimento a qual aqui eu faço essa extensão a todos os professores, professor Fabrício Adriano, professora Rita Lazzaroni, que esteve aqui e permitiu, assim como o professor Hélio, que o curso de Direito em Três Rios iniciasse as suas atividades. De uma forma, assim, muito grata, eu agradeço à Faculdade Univertix pela honra e pela confiança em conceder a mim essa incumbência de coordenar o curso de Direito aqui em Três Rios. Professor Hélio, eu só tenho, de fato, a agradecer aí a sua contribuição, professor Douglas, nesse momento de integração dos cursos de Direito Matipó e Três Rios. Parabenizar todos os professores de Matipó, sempre na simplicidade, na forma tão carinhosa que recebe todos nós aqui de Três Rios. Tive há 2 semanas aí e o carinho é sempre muito grande. Deixar aqui o espaço aberto, a nossa instituição de portas abertas sempre para receber todos vocês. Parabenizar os alunos da nossa instituição, Três Rios, por terem aí um ensino de qualidade, profissionais que servem como uma referência. Tive a oportunidade hoje de poder assistir a palestra da doutora Regiane Bergami e parabenizá-la. Certamente tão jovem, uma referência para todos os nossos alunos, né? Voos tão alçados aí, um currículo tão vasto, e desde já externar aí também o convite para eventos da nosso campus Três Rios. Professor Hélio, todos os seus convidados, professores de Matipó, estamos aqui de portas abertas a receber todos vocês, tá? Agradeço a participação nesse simpósio. Deixo aqui o meu sincero agradecimento e fico muito feliz pelo curso de Direito aí caminhar agora em um lapso de tempo tão curto, de uma forma tão brilhante, integrando aí sem vaidade, sem nenhum tipo de competição. É isso, professor Hélio. Estamos juntos, meu amigo. Que precisar aqui, é um prazer enorme integrar esse time e fazer parte dessa grande família. Grande abraço. Obrigado, professor Douglas. Obrigado, professora Kelly. Professor Fabrício Adriano, professora Fabíola, alguns que eu já tive contato, que eu conheci, os que ainda não conheci, mas eu recebo sempre excelentes informações. Obrigado mesmo. É uma honra muito grande para mim integrar esse time e fazer parte dessa família. Grande abraço a todos. Professor Frederico, nós que agradecemos, tá? É um prazer recebê-lo aqui no nosso evento. Também já externalizo os meus agradecimentos à professora doutora Regiane. Os conhecimentos de Vossa Excelência só têm a nos enriquecer ainda mais nessas discussões jurídicas. Então, muito obrigado. A instituição só ganha em recebê-los. Também já externalizo os agradecimentos ao doutor Leandro. Meu coordenador, pode encerrar, fica à vontade. Como diz o presidente de Câmara, e quer falar, Beto? Um abraço.